Por muitas e muitas vezes eu me questionei qual foi o motivo que Deus resolveu vir aqui à Terra em Jesus, como um homem, como Cristo, como um Salvador, para passar por todas as aflições que um ser humano passa, para ter que viver como um homem viveu e o pior, ele sofreu todas as dores, todas as tribulações, todo o sofrimento, tudo ele sofreu sem merecer. Ele veio santo, morreu santo, levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz na paz, estava sobre ele, e ele ressuscitou no terceiro dia e ele deu a salvação para a gente. Mas além de tudo isso, que é majestoso, que é glorioso, que é infinitamente incompreensível para a nossa mente, Jesus também ele veio nos ensinar como viver. Ele veio falar que existe sim um meio para qual a gente deve viver. Jesus, a vida dele teve 3 coisas que eu gosto de lembrar e falar. Jesus amou, Jesus perdoou e Jesus suportou. Jesus amou muito. Ele amou as pessoas, ele amou os pecadores, ele amou o perdão, ele amou todo mundo. E quando ele amava, as pessoas que eram amadas por ele tinham suas vidas transformadas. Eu gosto do Evangelho porque ele é capaz de aceitar todo mundo como está. Mas só que o Evangelho consegue transformar toda e qualquer vida. Você pode chegar a Deus como estava, mas você nunca vai permanecer da mesma forma. A sua vida é transformada, a minha vida foi transformada, está sendo transformada através do amor de Deus. E quando Jesus ama, ele ama de verdade. Jesus também, ele ensinou para a gente sobre como perdoar. Ele perdoou todos que precisavam perdoar. Ele falou muito sobre o perdão, sobre a quantidade de perdão e sobre como nós devemos perdoar. E por fim, Jesus também suportou. Ele que foi homem de dores, ele soube suportar todo o sofrimento que não era dele, que ele não tinha culpa, que ele não precisava fazer, mas ele suportou. E Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. A gente precisa olhar para Jesus e começar a imitá-lo. Eu preciso amar o pecador. Eu preciso amar o santo também. Eu preciso amar aquele que está longe, como eu preciso amar aquele que está perto também. Eu preciso perdoar aquele que me ofendeu e aquele que vai me ofender. O perdão, às vezes, não é algo que eu consigo fazer, mas eu consigo buscar em Jesus o perdão para eu oferecer para alguma pessoa. Eu posso muito bem, a minha natureza, não conseguir perdoar, mas quando Jesus entra na minha natureza, o perdão começa a se tornar evidente, necessário e transformador. Porque o perdão, ele consegue desatar correntes, e a primeira corrente que ele desata é a minha. Eu não estou mais naquele passado que aconteceu algo terrível e eu estou caminhando para o alvo que é Cristo. E quando eu caminho sem mágoa, sem sentimento e com perdão liberado, eu consigo estar um pouquinho mais parecido com Jesus. Praticar o perdão não é algo que eu vou falar que é extremamente fácil, é difícil. O perdão é algo difícil, por quê? A mágoa é algo que sempre vai bater em nossa porta, tentando nos lembrar do acontecimento. Mas o verdadeiro perdão é aquele que Deus nos dá e Ele fala, você pode seguir sua vida sem lembrar daquilo que aconteceu. E nem sempre o perdão ele vai estar associado com credenciamento. Eu posso perdoar algumas pessoas e ela não está mais credenciada a andar comigo. Eu posso deixá-la viver a vida dela e eu viver a minha. E cada um seguir seu caminho e Deus abençoa-nos dois. O perdão também está muito associado com um entendimento que Deus, Ele me amou e Ele me perdoou. Deus nunca precisou que eu me arrependesse, que eu pedisse perdão para Ele morrer na cruz. Ele já morreu na cruz muito antes de eu nascer. Ele já morreu na cruz mesmo sabendo que eu iria pecar e que às vezes que eu nem iria perceber o meu pecado, que eu nem iria entender que eu sou pecador e mesmo assim Ele já me perdoou. O ato de perdão, ele não precisa depender de uma ação do outro para que eu possa me liberar. Se o outro tiver ação, ótimo, porque ele está melhorando a vida dele, ele está melhorando o entendimento dele sobre o que é certo e errado.
mas o meu coração precisa estar puro para perdoar em Deus. E por fim, suportar. É difícil suportar algumas coisas. No mundo tereis aflições. Jesus, ele deu essa promessa para a gente como algo que iria acontecer. Ele não falou no mundo talvez você teria aflição. Ele falou com a certeza, no mundo vocês terão aflições. Mas se animem, mas tenha um bom ânimo, porque eu que venci o mundo. O mundo não vai ser vencido por nossas forças. O mundo não é vencido por minha capacidade nem pela sua. O mundo é vencido por Jesus Cristo. E a melhor forma de eu enfrentar uma aflição é simplesmente entregando minha vida para Jesus e falando, Jesus, caminha comigo. Nessa aflição eu estou contigo, vou focar em fazer aquilo que tu quer que eu faça para que a aflição seja passada não por minha glória, mas pela glória de Jesus. E que eu possa ver o agir de Deus todos os dias. Cada dia que eu acordo, eu vejo que foi um milagre de Deus eu ter acordado e eu estar continuando vivo. E um dia, eu não vou mais acordar, mas enquanto eu viver, eu quero que Jesus possa ser engrandecido em minha vida. E se você também tiver esse desejo, simplesmente fale com Ele. Jesus, faça que todos os dias o Senhor seja engrandecido na minha vida. E Ele vai te falar. Para isso você vai ter que aprender a amar, você vai ter que aprender a perdoar e você vai ter que aprender a suportar. Mas fica tranquilo, Jesus é um bom professor. Ele ensina com amor. Ele veio nessa terra para ensinar com amor e Ele ensinou seus discípulos com todo amor. E Ele vai te ensinar, como Ele tem me ensinado com amor, a perdoar, a amar e a suportar. Que você possa viver todos os dias com Jesus do seu lado, te ensinando como viver.